Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu botar aqui o vídeo. Aí sim. Glória a Deus. Amém. O tempo inteiro. O tempo inteiro Deus é bom. Deus é fiel. Glória a Deus. Boa noite. Ah, já entrou alguém ali, ó. Muito bom. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aguardar um pouquinho, né? Mais pessoas entrarem. Pessoal pontual, isso é muito bom, hein? É verdade, em todo tempo Deus é bom, né? hein, Davi? Lindo. Pequeno Davi. Pequeno Davi. A gente não pode chacoalhar muitas vezes. Aliás, outro dia achei sua foto de 1 ano, Davi. Eu tenho ela até hoje. E já está um homem. É, E não que eu esteja velha, né? Ele que cresceu. tá gigante. Amém. Boa noite, boa noite. Thalita, Janete. Boa noite, dona Janete. Que Deus te abençoe. Pastor Carlos. Carlos, querido. Deus abençoe, pastor. Deus te abençoe ricamente. Aleluia. Amém? Vamos começar? Vamos orar, Vamos orar. Amém. Então, nós vamos orar para começar esse estudo, né, sobre a família e sua estrutura cristã. Amém. E o assunto que nós vamos abordar hoje e nos próximos sábados é um assunto bem fundamental, né? Não só para a família, mas para a nossa vida, para a nossa salvação, que é o amor, né? Nós vamos aprender um pouco sobre o amor, né? E o amor, ele é fundamento básico de tudo que a gente quer viver em Jesus, né? Sem o amor a gente não vai conseguir chegar no céu. Amém? O principal mandamento do Senhor é o amor. Acho que é o único, né? Então nós vamos falar sobre o amor na família, na dimensão familiar. Amém. Isso vai nos ajudar a compreender, né? E principalmente praticar aquilo que nós vamos aprender. Então vamos orar. Vamos sim. Pai, em nome de Jesus, Sim, Paizinho. nós entregamos, Pai, esse tempo nas Tuas mãos. Amém, Senhor. Imploramos a Tua presença Sim, em Pai. cada casa que nós estamos agora, Senhor, Sim, através Pai. desse vídeo entrando, que a presença do Senhor encha a nossa vida. Sim, Paizinho. Que o Senhor traga, Senhor, revelação, poder, conhecimento, e que a Tua palavra, ela soe nos nossos ouvidos. Amém, Senhor. E que nós sejamos, Pai, terras férteis para a semente que vai ser Sim, lançada através dessas ministrações, Pai. Nós abençoamos Amém, cada pessoa que Senhor. está ouvindo e declaramos, Pai, que o Teu Espírito tem liberdade Amém, de sondar Senhor. o nosso coração Amém, e de Pai. nos ensinar, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Então, eu quero iniciar lendo um texto Amém. muito importante para a gente compreender o conceito do amor, né? Porque amor é uma palavra muito usada na televisão, né? Os filmes, novelas, né? As pessoas elas olham a um filme romântico, elas olham uma novela, né? Elas olham uma cena romântica e aí aquela palavra, né? Amor aparece. Mas o que é o amor, de fato? Né? Quem pode dizer o que é o amor? Alguns falam que confundem amor com paixão, né? Alguns confundem amor com hormônios, né? Os adolescentes, eu te amo até morrer, né? E aí passa aquela fase, não morre, não ama mais, aquilo é um hormônio, passou a fase do hormônio.
e aí ele não ama mais nada. Na realidade, dá até graças a Deus depois por não ter casado com aquela namorada. Né? Então, o amor, ele tem que ser compreendido. Nós precisamos entender o que é o amor. Amém. E o que não é o amor. Porque às vezes nós casamos com uma base errada, né? Nós constituímos família com bases erradas sobre essa palavra, né? Então você começa a conviver com pessoas na sua família, conviver com a tua esposa e depois com os filhos, etc. E o que está fluindo ali, de repente não é o amor de Deus. E é esse amor que é o amor verdadeiro, genuíno. Esse amor é o que vai proteger a família. Amém. Esse amor é o que vai contar na hora de uma dificuldade, na hora de um problema, na hora de um desafio, na hora de uma luta. Então, esse amor é esse amor que tem que se expressar. Isso mesmo. Né? E não o conceito de novelas ou conceito de filmes, aquela questão, né, mais voltada para o lado sexual. Né? Então, isso daí, na hora da luta, não adianta nada, não é uma arma. Mas o amor de Deus é uma arma poderosa porque vence todas as coisas. Então eu quero ler aqui 1 Coríntios capítulo 13, né? Que diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, eu nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, Amém. Não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, Amém. Tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, Amém. Sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei, como também sou conhecido. Amém. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Amém? Então, esse é um capítulo, 1 Coríntios capítulo 13, que ele traz ali algumas palavras que definem o amor verdadeiro. Né? Primeiro, a palavra está dizendo, a palavra amor, né? Essa palavra amor, no original, ágape, ela significa amor fraterno, benevolência, Amém. Amor de irmão, afeição. É quando você tem algo que conecta a tua vida à vida de outra pessoa de maneira fraterna. Ou seja, o amor ele não está vinculado ao isolamento. Amém. Não está vinculado a uma pessoa. O amor ele está vinculado a um terceiro. Amém? Ele sempre está vinculado a uma outra pessoa. Isso é importante, né? Então, quando você vive só para você, e quando você se ama, mas não expressa algo para outra pessoa, você não está amando outra pessoa. Então, eu entendo, né, em tudo isso que nós lemos, né, algumas coisas importantes. A primeira delas é que o amor, ele é expresso. Amém. Ele é mostrado. Amém. O amor é revelado de alguma maneira. Não dá para falar que você ama uma pessoa se você não expressa esse amor de alguma maneira. Então, o amor ele tem que se expressar
para um terceiro. Né? A Bíblia diz assim, ama o próximo como a ti mesmo. Amém. Então você tem que expressar esse amor de alguma maneira para alguém. Né? Ele está falando, olha o que ele fala, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado pelos outros, se não tiver amor, de nada vai me aproveitar. Então isso é muito importante. Não é o ato de você distribuir alimento, não é o ato de você se entregar pelos outros que define se você ama ou não. Ele está dizendo, você pode fazer isso e não amar a pessoa. Então, o que a palavra de Deus está dizendo é muito simples. Qual é a motivação que você tem ao distribuir alimento? Qual é a motivação que você tem ao se entregar por outra pessoa? A motivação é aquilo que vai definir se você ama essa pessoa ou não. Qual o motivo para a ação? O motivo para a ação. Então, por que você está entregando alimento? Por que você está dando essa cesta básica? Por que você está ajudando alguém a pagar um aluguel? Por que você está entregando uma oferta numa igreja? Por que você está fazendo isso? Então, o amor, ele tem que existir nessas atitudes. Se não existir o amor, essas atitudes não valem de nada. Amém? Não vale nada. E isso pega, nós estamos falando de coisas fora de casa, né? Então, pobres, a gente tem a igreja, a gente tem pessoas que precisam de ajuda e nós temos que ajudar. Né? Isso é uma coisa, é um mandamento, nós temos que ajudar. Mas o mandamento não é ajuda o teu próximo, o mandamento é ame o teu próximo. E tem uma diferença. Se você ama, você vai ajudar. Naturalmente. Naturalmente. Mas não é porque você ajuda que você ama. Isso é interessante. Você pode ter gente que está ajudando os outros porque tem interesse em ajudar. Não é verdade? Então a pessoa ela ajuda os outros porque sabe que existe uma lei da semeadura e da colheita. Mas não porque ela sente, quer, né? Exato. Ela não quer o bem-estar do próximo. Ela não tem aquela empatia. Então eu vou sentir a sua dor, eu vou sentir o seu problema, eu vou carregar o seu problema. Né? Eu vou ajudar você a sair dessa, por quê? Porque eu estou sentindo o peso que você está sentindo por estar passando por isso. Né? Então, lógico, o maior exemplo que nós podemos dar nesse sentido é o próprio Senhor Jesus. Verdade. Não é? Ele entregou-se a si mesmo. Né? E a Bíblia diz, João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então a motivação dele foi tão forte, a motivação de amar, a preocupação de resgatar o ser humano foi tão poderosa, que ele tomou uma atitude, ou seja, a expressão do amor de Deus foi o envio do seu próprio Filho para tomar o nosso lugar, para que nós pudéssemos ter salvação. Então, o amor é a motivação. Qual é a motivação que você tem dentro da sua própria casa? Porque os primeiros que a gente precisa expressar esse amor são os próximos, né? Ama o teu próximo. Quem é mais próximo que a minha esposa? Ela é a mais próxima. Então eu preciso expressar esse amor por ela. Amém. Amém? Eu posso de repente fazer coisas para ela, mas não amá-la. Eu posso fazer coisas para ela por conveniência. Posso fazer coisas para ela por interesse. Né? E isso, existe uma avaliação no mundo espiritual. Ou seja, Deus está vendo qual é a nossa motivação. Ele sonda o nosso coração. Sonda o nosso coração. O Espírito Santo sabe, né, quando uma pessoa está se movendo por amor e quando ela não está se movendo por amor. Não é verdade? Então, o fato de alguém casar com você não necessariamente quer dizer que essa pessoa te ama. O amor ele tem que ser expresso e isso demanda tempo. Nós precisamos conviver, precisamos nos importar com essa pessoa. É uma construção. É uma construção. Mas eu preciso decidir amar. Amém. Não é algo imposto. Deus não força ninguém a amar ninguém. Né? A gente vê, por exemplo, muita gente fala assim, pastor, eu queria que a minha esposa, o meu marido, ele fosse mais carinhoso, ela fosse mais carinhosa. Então,
Não dá para você orar? Ah, dá para eu orar, só que Deus não força ninguém a amar ninguém, meu querido. Isso é uma decisão pessoal. Então, não é uma questão de oração. Se fosse uma questão de oração, todos nós seríamos marionetes, seríamos bonecos na mão de Deus. Então, por que Deus deu um mandamento? Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele está dizendo assim, você precisa decidir qual é a motivação que você tem quando você vai numa igreja, quando você adora, quando você oferta. Você precisa ter a motivação correta. Quando você toma ceia, quando você está servindo o teu irmão. Então, qual é a motivação que você tem? Se você tiver a motivação do amor, então aquilo que você está fazendo, ele gera fruto, ele gera resultado. Amém. Ele vai gerar uma colheita poderosa. Eu creio. Agora, ainda que eu entregasse o meu próprio corpo e não tiver a motivação correta, ou seja, não for movido por amor, de nada vai me aproveitar. Ele está falando, de nada me aproveitarei. Não adianta ter fé, você pode falar línguas, você pode mandar os demônios embora, você pode saber todos os mistérios, toda a ciência, mas se você não tem amor, isso não vai te aproveitar de nada. Você pode transportar os montes de lugar, mas se alguém perguntar para Deus o que ele acha dessa pessoa, ele vai falar assim, ó, não conheço. Nós não seremos medidos no juízo final pela quantidade de profecias que nós emitimos aqui. É verdade. Deus não vai falar assim, olha, você profetizou 4.857 vezes, vem, servo bom e fiel. Não! Nós não seremos medidos pela quantidade de demônios que nós expulsamos. Não seremos medidos pela quantidade de milagres, de curas que nós fizemos. Não é assim que você é medido no céu. Você é medido no céu quando você ajuda um dos pequeninos. Amém. Amém? Quando você fez isso para um desses pequeninos, quando você visitou um desses pequeninos ali na cadeia, ou quando você cobriu alguém que estava, né, sem a roupa, sem a coberta, quando você ajudou alguém que estava no hospital, quando você deu água, foi para mim que você fez. Então nós seremos medidos pelo amor, não seremos medidos pelo poder. O poder é importante, com certeza, mas o amor é o que vai determinar o nosso destino final. Amém. Então nós temos que compreender o que é o amor e viver esse amor, começando dentro da nossa casa. Amém. Amém. Amém? Nós temos que começar isso dentro de casa. Então eu preciso expressar esse amor dentro de casa. E uma coisa importante aqui é que o amor, ele não, a gente não leu aqui, o amor cobra. Amém. O amor acusa, né? E isso é muito importante. Você tem que me amar. Você não está me amando. Eu não sinto que você me ama. Isso não é amor. Quando você cobra alguém, esse amor, você mata Amém. o amor. Você acaba com a possibilidade da pessoa te amar. Porque você imagina o seguinte: eu vou cobrar a minha esposa para que ela seja mais afetuosa comigo, mais carinhosa. Você podia me dar um abraço, você podia me dar uns beijos e tal. Porque eu tenho falta dessas coisas, né? Você podia expressar o amor aí dessa maneira, tal. Você não está fazendo isso. Já tem uma acusação e uma cobrança. Quando ela fizer isso, ela não vai fazer por amor, ela vai fazer por cobrança, por obrigação. E isso não é amor. Então, o fato de eu lidar com ela, ou seja, de cobrá-la a respeito da maneira como ela está se relacionando comigo, eu posso simplesmente eliminar o amor. Mas o que eu tenho que fazer então, pastor? O que eu posso fazer para minha esposa ser mais afetuosa comigo? Você precisa expressar afeto. Amém. Se você expressar o afeto, se você expressar o carinho, você vai estar entrando por um princípio poderoso na tua casa, que é a semeadura e a colheita. Amém. Então, a Bíblia diz assim, Jesus falou o seguinte: tudo que você quer que os homens te façam, façam primeiro
vocês a eles. Amém. Porque esta é a lei e os profetas. A lei e os profetas é assim: primeiro eu faço para ela e depois ela vai fazer para mim. Porque Amém. a palavra funciona. Então, usa o princípio correto, irmão. Não usa o princípio da acusação. Amém. Porque senão, ainda que eu chego para ela e começo a cobrar, eu estou impedindo o amor de fluir entre nós. E aí não funciona. Não é? E tem gente que fala assim: puxa, você me deu um presente, eu também tenho que te dar um presente. Eu sou obrigado a te dar um presente. Como se você estivesse fazendo troca. Mas o amor não é troca. Não é troca. O amor é a graça. Amém. O amor é algo que eu não mereço, mas que eu recebo. Amém. Então, quando você tem esse entendimento a respeito do amor, você vai entregar o melhor, vai expressar o melhor dentro da sua casa, e como consequência disso, as pessoas não vão se sentir obrigadas a fazer algo por você. Elas simplesmente vão receber aquilo que você está sendo motivado a fazer, ou seja, o amor de Deus. Amém, amém. E aí esse amor ele pode se multiplicar, né? As pessoas vão começar a ser influenciadas, ministradas por esse amor. Amém? Então, fazer as coisas não quer dizer muita coisa, mas a motivação vai te levar aos resultados que você precisa. Amém? Então, essa palavra ágape, ela tem três conotações importantes. Primeiro, benevolência. O que é benevolência? Caracterizado por uma disposição bondosa de promover a felicidade. Amém, amém. E a prosperidade de outrem. Ou seja, eu quero que você prospere. Então, uma característica da palavra ágape é que eu quero que você prospere. Amém, amém. Então, Tremendo eu vou trabalhar para que você prospere. Eu vou trabalhar para que você seja feliz. Amém. O meu foco não é exigir que você me faça feliz, mas eu vou fazer você feliz. É o que Amém. Jesus fez conosco. É o que Deus Pai fez conosco. Amém. Então, o amor, a benevolência, ela trata o outro no sentido de causar um bem-estar, uma felicidade, né? Ajudar o outro Amém. a atingir os propósitos, ajudar o outro a atingir os seus objetivos. Quando alguém te ajudou a atingir um objetivo sem pedir nada em troca, você foi amado por essa pessoa. Amém. Né? E às vezes não, a gente vê muito isso, irmão. As pessoas elas não reconhecem, porque isso não está no ser humano. As pessoas às vezes são amadas e elas não reconhecem que foram amadas. Entende? Se você entrar em qualquer igreja, você vai perguntar para os pastores dessa igreja: pastor, já teve gente que você ajudou e essa pessoa saiu falando mal do senhor? Já teve gente que você pagou aluguel? Já teve gente que você fez algo que a pessoa... ela não, nem merecer, ela merecia. Você fez as tripas coração para ela por causa do amor de Deus e essa pessoa saiu falando mal de você? Rapaz, o que eu mais tenho para contar é isso. Então, quando você ama, você busca que a pessoa seja feliz. E é interessante isso. Quando você faz isso, você não faz isso porque você quer o reconhecimento dela. De maneira nenhuma. Amém, amém. Eu não faço isso para obter reconhecimento, para obter projeção. Por quê? Porque o amor não se ufana, não se ensoberbece, Amém. Não busca os seus próprios interesses. Nós acabamos de ler aqui. O amor não faz isso. Amém. Então ele vai agir, mas de acordo com a graça de Deus. Ou seja, eu te ajudo, eu faço das tripas coração para que você dê certo, para que você seja feliz, Amém. para que você prospere. Amém? Independente daquilo que você vai me dar. Eu não aguardo uma resposta tua. Eu não aguardo um obrigado, né, uma gratidão. Não aguardo nada disso. Então, são coisas importantes para que você entenda como eu devo expressar o amor dentro de casa. Amém. Sem esperar nada em troca. Você precisa amar,
né? Motivar, a motivação tem que ser correta. Senhor, enche o meu coração com o teu amor, porque nós Amém. não temos esse amor ágape, vem de Deus. Amém. Não vem do homem. Amém, eu creio. Né? O Espírito de Deus enche o nosso coração com amor, e aí eu tenho que expressar o amor, eu tenho que decidir expressar o amor. Isso faz com que a minha vida mude, porque eu já não vou buscar os meus próprios interesses. Eu não vou buscar o que eu quero, eu vou buscar o que ela quer. Eu não vou buscar o interesse meu, eu vou buscar o interesse do meu próximo. Isso Amém. é amar. Amém. Então, eu preciso expressar isso para alguém. Isso é obedecer ao mandamento. Ama o próximo como a ti mesmo. Né? Isso começa em casa. Quando você ama dentro de casa, você consegue amar fora. Amém. Se você não ama em casa, você não vai conseguir amar fora de casa. Se você não ama sua própria parentela, né? A Bíblia diz que se alguém não cuida da sua própria família, negou a fé e é pior que o ímpio. Misericórdia. Então, a primeira dimensão, o primeiro nível, o primeiro alcance, a alçada do amor é dentro da nossa família. Eu tenho que expressar esse amor pela minha esposa. Amém. Né? Eu tinha um chefe que falava assim, mulher não é parente, filho é. Eu falava, rapaz, eu não queria estar na pele da tua esposa, cara. Não, mulher não é parente. Eu tenho que fazer tudo pelo meu filho. Minha mulher não é parente, não é sangue. Então, quando você entende quem é a tua esposa, quem é o teu marido, quando você entende o conceito, o princípio de ser uma só carne, Amém. né, você vai compreender uma coisa. A Bíblia diz assim, ninguém nunca machucou a sua própria carne, ninguém nunca agrediu a sua própria carne. Então, quando eu amo a minha esposa, eu estou fazendo bem para mim mesmo. Amém. Eu estou fazendo bem para mim mesmo. Então, você quer ser uma pessoa cheia de Deus? Você tem que expressar amor. Amém. Ah, mas e o poder? O poder, você tem que expressar o poder. Os sinais acompanham aqueles que creem. Mas Deus vai te medir pelo amor, não pelo poder. Amém? Então, nós vamos começar a falar essas semanas, sábados, sobre as linguagens do amor. Porque o amor ele se expressa de alguma maneira. Amém. Então, a gente tem que aprender como que a gente pode amar uma pessoa para que ela se sinta amada. Porque quando você entra na linguagem, né, se você falar em chinês, em mandarim comigo, eu não vou entender nada do que você está falando. Você pode me agredir, você pode me xingar, eu não vou entender nada, não vai provocar uma reação em mim. Mas se você falar a minha linguagem, eu vou compreender, posso me sentir bem, Verdade. posso me sentir elogiado, isso vai gerar o quê? Uma resposta. Ou seja, quando você entra na linguagem da pessoa que você quer amar, quando você usa a linguagem dela para se comunicar com ela, aí você entra numa sintonia. Você consegue uma resposta positiva. Amém? Então, o mandamento de Deus tem a ver com a maneira como nós lidamos com as outras pessoas. Amém? Se você quer obedecer a Deus, ame o teu próximo. E aí você vai ser aprovado diante de Deus. Né? Quando você fez para um desses pequeninos, quando você fez algo por eles, foi para mim que você fez. Então o amor nunca falha, meu irmão. O amor, ele vence todas as coisas. E Amém. o que é mais importante é que quando você entra nesse caminho, o amor não acaba. Como que eu posso manter o meu relacionamento familiar? O amor não acaba. Amém, eu creio. Né? Você foi lá no altar e falou assim, na alegria, E na tristeza. Na saúde E na doença. Na riqueza. E na pobreza. Então, como que você pode cumprir um voto desse? Amando-te. Respeitando-te, cuidando de você. Tá vendo? Ela lembra. Então, como que eu posso cumprir esse voto? É simples. Você pode pedir para Deus encher o teu coração com o amor de Deus. Aí você vai conseguir amar, não importa a situação que vocês estão passando. Amém? E aí você vai poder mostrar benevolência, afeição e amor fraterno.
Deus é bom. Amém? Então, para a gente poder houve um estudo, né, do Gary Chapman, existe livro sobre isso, do que nós vamos falar, se você quiser até se aprofundar com mais detalhes. Mas assim, as pessoas são únicas, né? Nós já falamos isso diversas vezes. Nós vimos os tipos de temperamento, né, nas outras lives. Nós somos distintos uns dos outros. E o Gary Chapman, ele fez todo um trabalho pautado na palavra, e ele fez, né, com um trabalho, né, científico em relação às pessoas, para identificar essas linguagens. Porque assim como nós temos vários idiomas, né, assim como o pastor Renato falou, cada um fala um idioma, se a gente conseguir se comunicar no nosso próprio idioma, as coisas vão acabar fluindo, né? Então as coisas vão fluir de uma forma melhor, né? Porque eu que trabalho numa multinacional, sei assim o quanto que às vezes a linguagem as pessoas não entendem, né? Por mais que a gente procure falar no idioma deles ou eles no nosso, sempre acaba às vezes, né, entendendo de uma forma errada. E entender a linguagem do outro vai fazer com que a gente demonstre a linguagem na língua do outro, para que o outro possa se sentir amado efetivamente, amado, né? E é interessante que assim, o amor é a palavra mais importante de qualquer idioma. Sério? Sério. O amor é assim, a palavra, né, que é chamado vocábulo mais importante de qualquer língua. De qualquer língua. Se tiver falar assim, qual que é a palavra mais importante? É o amor. E olha. Ela é uma palavra universal e é uma palavra que assim ela expressa, né, aquilo que você quer dizer, né? Ela demonstra o que você quer dizer. Então, o amor é um vocábulo universal. E a Bíblia diz que Deus é amor, né? Deus é amor, né? E Jesus é a palavra. Ele é a palavra. Né? Então, por isso que, olha só aqui, revelação. O amor é a principal palavra. E assim, segundo a psicologia, depois a gente pode falar até das necessidades e tal, mas para a psicologia, a pessoa se sentir amada é a necessidade básica. Básica? Isso. Né? Então existem várias teorias de motivação, existem várias teorias, mas assim, para a psicologia, o amor é essência. O amor é essência. Então assim, nutrir, alimentar, cuidar, tudo isso são gestos, são expressões, como você disse, de amor. E é assim que as pessoas recebem, como expressão de amor. Exatamente, como expressão de amor. Então, assim, se a pessoa não é amada, pelo menos por uma pessoa que seja, se a criança ela não é amada, ela não tem o tanque emocional dela cheio. E aí, numa necessidade, ela não tem combustível. Ela não consegue amar as pessoas. Isso. E sem contar os danos que causam, os danos emocionais nessa criança. Então, assim, o amor é um combustível, como se você tivesse, né, a pessoa fosse um carro e você enchesse o tanque dela. Então, se a criança se sente amada na linguagem dela, e se principalmente ela aprende todas as linguagens, o que vai acontecer? Ela vai ter combustível para poder sobreviver. Olha só. Porque ela vai ter memória de que ela é amada. Ela vai ter memória. Então, a criança precisa se sentir amada, né? Ela precisa se sentir querida. E o casamento, né, ele foi idealizado por Deus para fazer exatamente o outro feliz. Para poder amar. Amar o próximo. Para poder amar. É a manifestação do amor. Para que eu vou casar se eu não quero manifestar amor? Não preciso casar. Porque o casamento é uma entrega. Isso. Então, se eu não amar, se eu não quiser amar, por que eu vou casar? Você não se entrega. Exatamente. Se você ama Deus, você se entrega para Deus. Isso. É uma entrega. É uma aliança, né? A gente faz uma aliança com Deus. E assim, existem 5 linguagens do amor, né? Uma delas é a palavra de afirmação, outra delas é a qualidade de tempo,
outra é servir, fazer as coisas para a pessoa. A outra é dar presente, receber presente. E a outra é toque físico, né? Então são 5 linguagens. E hoje eu vou falar sobre palavras de afirmação, amém? As palavras de afirmação, elas são fundamentais para quem tem essa linguagem. Então assim, uma pessoa ela pode ter as 5 linguagens, né? Ela pode ser poliglota, né? Mas ela pode ser bilíngue, né? Como ela pode falar apenas um idioma. E por isso que é a importância da gente se conhecer, né? Então, essas linguagens do amor é mais um autoconhecimento, né? Mais uma etapa, né, daquilo que nós já falamos de autoconhecimento. Ela é fundamental. E se eu entendo o outro, eu sei como o outro funciona, eu consigo me comunicar, né? Aquilo que você falou, eu vou dar, automaticamente eu vou receber. Amém. Então, palavras de afirmação são palavras que edificam. São palavras, né, que fazem a edificação na vida da outra pessoa. Então, a morte, a língua, né, e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, assim, para quem tem essa linguagem do amor, palavras de afirmação, o que as pessoas falam, aquilo que ela escuta, é muito pesado, é muito forte. Tanto do ponto de vista, né, de quando ela escuta, quando ela lê, quando alguém escreve. Então, é muito, muito questão forte. Da audição que pega pra ela. Não, é a palavra. A palavra. Seja falada, seja escrita. Escrita também? Também. Você lê, você interpreta. Então, uma carta, um bilhete, um e-mail mal falado. Uma placa, melhor marido do mundo, assim, tipo, Isso. The best, assim. Né? Tanto escrito quanto falado. E o que acontece? Também está escrito na palavra que a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Nós estamos vivendo num tempo de muita ansiedade, mas a palavra de Deus fala que a boa palavra traz alegria e combate a ansiedade. Amém, glória a Deus. A ansiedade. Então, como que pode vir essas palavras de afirmação? Por meio de elogios, né? Então eu posso elogiar, lembrando tudo aquilo que o pastor Renato falou. Tem que ser sincero, tem que ser espontâneo. Não dá para ser falso. Forçado. Porque quem tem essa linguagem é a mesma coisa assim. Por mais que a gente fale, né, um segundo idioma, 3, 4, a gente raramente tem um sotaque, né, daquele idioma. É a mesma coisa, né? Então, quando a pessoa não tem aquela palavra de afirmação como linguagem, né, e ela forçar, não ser natural para ela, vai ser percebido. E aí vai ser o efeito vai ser reverso. Isso, vai falar assim, mas o que exatamente, né, você falou, né? Tipo, não entendi. Então precisa ser espontâneo, né? Não pode soar como fingimento. Tem que ser motivo para ação, tem que ser realmente eu buscar falar essa linguagem. E a palavra de afirmação, né, ela é vista, né, ela vem de várias formas, né? Uma delas é a questão do elogio, né? Então, de elogiar, reforçar, né, aquilo que a pessoa, a atitude dela, aquilo que ela está fazendo de bom, em pequenas coisas, né? E às vezes a gente acha que é tão normal, né? Que não precisa falar. Que não precisa falar. Então, por exemplo, assim, né? Cozinhar, igual você sempre elogia o meu arroz e agora eu elogio o seu arroz. Você me ama. Não é? É uma coisa assim, parece muito básico. Só que assim, é bom expressar em palavras. Por mais que seja bom, já falei isso antes, mas se continua gostoso, por que não falar? Então são palavras que edificam, né? Outra forma de demonstrar palavras de afirmação são palavras encorajadoras, que encorajam
os outros, que inspiram coragem. Então as pessoas têm talentos, todos nós temos talentos, né? Nós já falamos em diversas situações, né? Sobre talentos, já ouvimos tantas ministrações poderosas, né? Sobre talentos. O que acontece? Às vezes a pessoa não tem coragem de falar, de praticar aquele talento. De praticar. De pôr em prática um projeto, de viabilizar. E as palavras encorajadoras inspiram coragem para as pessoas fazerem as coisas, né? Colocarem em prática uma qualidade, colocar em prática aquilo que ela tem de potencial. Às vezes só falta um empurrão. Um empurrãozinho. Aquela palavra encorajadora pode gerar transformação. O que faz nascer, ou seja, a pessoa ela tem uma qualidade, mas o que faz essa qualidade vir para fora é uma palavra. Só estava faltando uma palavra. Isso. Então assim, a pessoa é um talento, ela tem um talento. Aquela palavra encorajadora vai despertar aquele talento. Com certeza, todas as pessoas bem-sucedidas, alguém viu esse talento e deu uma palavra encorajadora. Isso. Olha, você tem o dom para fazer isso. Você tem o dom para fazer aquilo. Então, assim, é uma forma de demonstrar amor. É inspirar a pessoa a ter coragem. Reconhecer que ela tem aquele talento. Que ela tem aquele talento. Mas de maneira verbal ou escrita. Isso. O talento que a pessoa tem, não aquilo que eu quero que ela tenha, né? Não é forçar, como o pastor Renato. É aquilo que ela tem de talento. Ele tem um talento, à medida que eu falo palavras encorajadoras, eu encorajo a colocar aquela qualidade em prática. Quer dizer, vamos pensar assim, Deus estava olhando para o seu filho no Jordão e falou, esse é meu filho amado. Isso. A quem eu tenho prazer. Aquela pessoa que me enche de alegria. Então a voz do pai teve que soar ali como uma maneira de expressar o amor de Deus. Isso. E por que Jesus precisou dessa coragem? Porque em seguida Jesus foi para o deserto e ele foi tentado em tudo. Em tudo. E ele precisava dessa coragem. Me deu até arrepio agora. Ele precisava dessa coragem. Foi uma palavra de encorajamento. Isso, foi uma palavra que estimulou. Olha, eu tenho prazer em você. Aí ele pôde vencer todos os demônios por causa dessa palavra. Isso, todas as tentações. É forte. Por causa dessa palavra. Tremendo isso. Tremendo. Encorajou Jesus. O Pai enviando Jesus para ter vitória contra Satanás. Isso. Tremendo, tremendo. O amor vence mesmo. O amor vence. Vence. Então as palavras de afirmação são poderosas, são tremendas. E assim, o encorajamento, ele requer empatia, né? Ele requer que a gente se coloque no lugar do outro. Ele quer que a gente se coloque na perspectiva do outro. E é importante isso porque assim, Deus se colocou no lugar de Jesus. Sim. Ele sabia o que ele ia enfrentar. Então, assim, a palavra de encorajamento é me colocar no seu lugar, ser empática com aquilo que você tem de talento, com aquilo que você tem de habilidade, e eu te encorajar no seu talento. Porque o que vai acontecer? Nós todos temos um chamado, amém? Amém. Nós todos nascemos com propósito. E assim, o propósito dele é o dele, o meu é o meu. E eu tenho que encorajá-lo no propósito dele. Vai nessa tua força, né? Encorajar. Então, uma forma de demonstrar amor é palavras, né? De encorajamento. E às vezes as pessoas têm talentos, as pessoas têm habilidades das quais ela nem sabe que tem. Como Gideão. Vai nessa tua força. Isso. E o Gideão falou, o quê? Que força eu? Que palavra é essa? Olha aí. O Gideão não acreditava que ele podia levar o povo à vitória. E olha, infelizmente, muita gente não acredita no potencial que tem. Gideão era assim. Eu sou menor, eu sou mais fraco. Isso. Porque assim, o mundo jaz no maligno. O mundo
oprime a autoestima das pessoas. E se a criança não teve todo o tanque de combustível desse amor, ela não vai crer. A vida vai detonar e ela não vai crer no potencial que ela tem. E palavras de encorajamento vão fazer com que a pessoa desperte. A outra forma de demonstrar palavras de afirmação é o tom da voz que a gente usa. Então, assim, eu posso falar assim, eu te amo, viu? A pessoa não vai se sentir amada. Então, assim, o tom da voz para as pessoas, comunica mais do que o que está falando. Comunica demais. Inclusive, até na forma quando a pessoa não tá bem, ela vai falar assim, poxa, você fez alguma coisa que não me fez bem. Se ela falar num tom meigo, né, num tom doce, a pessoa vai receber muito mais daquilo que ela tá falando do que a forma expressa. O Provérbios fala assim, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso. É um provérbio poderoso. Palavra branda acalma o furor. Exatamente. Eu ia falar isso depois, mas ele já antecipou. Desculpa, foi mal. Ele já antecipou, ele não leu o script, não leu ali. É exatamente isso, porque a palavra branda, né, a palavra honesta, a palavra gentil, ela vai acalmar o furor. Então a gente pode falar mesmo coisas pesadas, porque a gente precisa ser transparente, mesmo coisas difíceis, mas com habilidade. Maneira de falar. Isso. Então o tom da voz, para quem tem essa linguagem, é fundamental. Né? Você imagina numa situação, a gente está falando de família, né? Situação de um casal, né? Ou o pai, a mãe gritando com o filho, a mãe grita com o pai, Isso. O filho grita com a mãe. Quer dizer, se tiver essa linguagem de palavra de afirmação na mãe, ou quem está recebendo o grito, aquilo vai soar como uma agressão, né? Isso. E aí vai magoar muito mais, vai magoar muito mais essa pessoa. Porque o que é o oposto do amor? É o ódio. O ódio. Essa criança vai achar que ela está sendo odiada e não amada. Ela pode estar levando até uma correção por amor, mas a maneira como está sendo falado. Isso. A forma como está sendo falado faz toda a diferença. E por isso a importância, né, daquilo que nós falamos já antes, né, de como a gente fala as coisas, né, feedback qual é a situação, qual que é o comportamento e o impacto disso, né, SCI. Porque se eu falo, né, você é um sujo, né, você não faz isso, você coloca muito peso, principalmente para quem está recebendo e tem essa linguagem. Essa palavra é muito forte, é muito forte. E assim, amar não é fazer uma lista de erros, ficar listando os erros e assim, constantemente falar desses erros. Para quem tem essa linguagem, a pessoa retomar o assunto, falar sempre a mesma coisa, aquela listinha de erros é algo que é um veneno, é algo que ofende demais quem tem essa palavra. Quer dizer, a pessoa de repente pode usar isso para se vingar, porque ela sabe que machuca. Isso. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Então assim, os fracassos do passado precisam, né, virar história, né? Para contar história, mas não para apontar, trazer uma lista e acusar, porque essa lista de problemas vai ofender quem tem essa palavra de afirmação. E essas mágoas vão aumentando. Isso, vão acumulando. Isso não é bacana, né? Tem que tirar as palavras duras. Isso. Né? Uma outra forma de expressar palavras de afirmação é utilizar palavras humildes. Né? Então, assim, não fazer
imposições, nem solicitações, né? É pedir com jeito, é agradecer. Então, assim, as pessoas que têm palavras de afirmação como linguagem, serem mandadas, tipo, faça isso, faça aquilo. Como se fosse um escravo. Isso. Isso agride. Isso é muito ruim. Principalmente um casal, né? Eu sou esposa dele. Eu não sou mãe dele. Se eu mandar fazer alguma coisa, eu vou estar entrando no papel de mãe. Se ele mandar eu fazer alguma coisa, ele vai entrar no papel de pai. E ele não é meu pai, eu não sou mãe dele. E se a gente não entra no devido papel, tem casais que não têm intimidade porque tratam o outro como se fosse pai, ou, né? Filho, filha. Não dá pra ter intimidade com quem é, né? Com o pai. É estranho, né? Não dá, né? É incesto. É incesto. Né? Não dá. Porque entra num papel, se coloca numa posição de pai e de mãe. Então, assim, não é bacana. Então, as palavras humildes, né? Eu agradeço. Né? Então, assim, olha, será que você pode fazer isso? Por favor. Por favor, será que você poderia instalar uma lâmpada aqui? Agradecer. Agradecer quando faz, né? Muito obrigada. Demonstrar humildade. Eu já... Quando a pessoa pede ajuda para alguém, ela está se humilhando. Isso. Isso é muito legal, porque pedir ajuda é se humilhar. Isso. Então, como que eu faço para humilhar na prática? Peça ajuda, né? Então, quando você fala de palavras humildes, é quando eu peço para você me ajudar. Isso. Né? E às vezes o marido não pede ajuda para a esposa não pede ajuda para a esposa. Isso é uma maneira de afirmar a palavra, o pedido de ajuda vai fazer outra pessoa se sentir amada. Isso. Por quê? Porque eu estou dando poder para ela sobre a minha situação. Isso. Então, eu não posso, então eu estou me humilhando. E isso faz com que ela se sinta amada. Isso é muito legal, hein? E assim, a gente fala, pô, a gente está em casa e tem que ter liberdade. Sim, mas o respeito, o agradecimento, a educação, isso é importante. Aguinha para regar o amor, né? E assim, e o amor, as palavras, né, tem vários dialetos. E a gente pode também, né, transmitir palavras de afirmação para outras pessoas. Então, por exemplo, assim, eu posso falar bem do Renato para a mãe dele. O que vai acontecer? A mãe dele vai contar, falar assim, olha, poxa, Renato, a Cláudia falou muito bem de você. Isso também chega a mensagem. Isso. Então, assim, o que acontece? A pessoa, quando alguém fala bem, quando fala mal, a gente nunca fala pra pessoa, tá falando mal, certo? Olha, certo. Falaram mal de você. Não. Dificilmente a gente fala pra todo mundo, estão falando mal de você. A pessoa nunca sabe. Estão falando mal do Renato, eu falo pra todo mundo, menos pra ele. Mas quando as pessoas elogiam, eu falo, olha, tal pessoa te elogiou. Né? Eu encontrei tal pessoa, a pessoa falou bem de você. Uhum. É muito legal, ele soa muitíssimo, muitíssimo bem. Muitíssimo, muitíssimo bem. Então, assim, eu posso falar para outras pessoas bem, que vai acontecer o quê? Essa pessoa vai ficar sabendo. E ela vai se sentir amada. Ela vai se sentir amada. Porque às vezes, assim, a pessoa tem dificuldade em falar diretamente, né? Principalmente quem não tem essa linguagem, não tem essa facilidade de falar espontaneamente eu te amo. Falar espontaneamente, né? Poxa, como você é precioso pra mim. Não tem essa educação, né? Não tem essa habilidade às vezes. Não tem essa linguagem. A linguagem é outra, né? Isso. Não tem essa linguagem. Então pode, né, utilizar por esse meio, né? Então fala assim, fala pra tua mãe que eu amo muito ela, né? Tal, não sei o quê. Né? Usar de intermediários. Isso na família é normal, né? O filho fala assim, ô mãe, pede pro pai. Ou o marido pede para a esposa falar com a filha. Então é uma coisa de recado, mas eu acharia bom, em cima dessa palavra da pastora Cláudia, que você comece a mandar outros tipos de recados dentro da família, né? Então, fala para tua mãe
que ela é demais, que a comida dela está muito boa. Né? Fala para tua filha que eu a amo, né? Então isso é muito legal. Né? Isso. Vai mudar um monte de coisa. E assim, as palavras de afirmação são poderosas, né? E assim, e elas são combustíveis para a vida toda, né? É tão interessante assim, o último dia que eu estive com a minha mãe, né? A maioria das pessoas sabem que eu perdi minha mãe, né, há pouco tempo. O Renato estava viajando e eu fiquei, né? Minha mãe, sempre que o Renato ia viajar, minha mãe ficava em casa comigo. E eu sou uma pessoa, né, quem me conhece, que eu não consigo ficar muito parada, né? Então, assim, eu não sou aquela pessoa que fica assistindo televisão, deitada no sofá, sem fazer nada. Eu tô sempre fazendo alguma coisa. E faço artesanato, se eu não tiver nada para fazer, eu tô sempre fazendo algo, né? E minha mãe, não me esqueça, eu tava assim sentada à mesa, né? E tava fazendo algumas coisas e minha mãe tava deitada assim no sofá e ela lá deitada me olhando. Aí eu falei, ai mãe, a senhora me perdoa porque eu tô sempre fazendo alguma coisa, né? Não paro quieta, né? Tipo assim, eu tô junto com a senhora, mas eu não tô sentada também no sofá. Aí ela falou assim pra mim, filha, eu te amo do jeito que você é. Essa palavra Forte, né? foi poderosa na minha vida. Porque assim, esse meu jeito, às vezes eu me senti uma ETzinha, né? Tipo assim, de não parar quieta, de sempre estar fazendo alguma coisa. E essa palavra da minha mãe foi assim sensacional. Essa foi a palavra de Foi afirmação. a palavra de afirmação. E assim, vindo de uma forma tão Espontânea, né? espontânea e verdadeira, que assim, e eu nem sabia que ia ser a última vez que estaria com ela, porque poderia depois vir uma culpa pra mim. Sim. Falar assim, poxa, né, você tava com a tua mãe, em vez de deitar junto com ela no sofá, né, tava fazendo alguma coisa, você, né, podia estar lá curtindo o tempo com ela. Mas eu estava com ela e ela entendia que eu estava com ela, né? Então, assim, as palavras de afirmação, para quem tem essa linguagem, é uma demonstração de amor tremenda. Poderosa. Ela poderia ter falado assim, ao invés de eu te amo, que a gente tinha o costume de falar, eu te amo, sempre, ela podia falar assim, eu te aceito do jeito que você é, ou eu te admiro do jeito que você é. Ela poderia ter falado outra palavra, né? Não foi só porque eu te amo do jeito que você é, não é porque ela falou eu amo, mas assim, ela quis dizer assim, eu te aceito, você é assim e eu amo você assim, né? Então, Afirmou mesmo. afirmou. São palavras que demonstram amor. E a gente sabe que isso já revelou qual é a sua linguagem. Isso, uma das principais linguagens minhas. E assim, qual que é a minha sugestão antes de a gente orar? Qual que é a proposta que eu tenho para você? Você que é casado, né? Você que não é casado, você que namora, você que é solteiro, faça uma lista de tudo aquilo que você gosta nas pessoas que você ama. Liste. As coisas boas. Liste. Coisas boas, né? Coisas boas. Não, coisas que você ama que a pessoa faça. Ah, tá. Né? Então, por exemplo, assim, olha, ninguém faz uma salada tão gostosa como a sua, né? Ninguém... Coisa simples. Simples. Não precisa ser nada aquela coisa... Nada. Mas assim, uma lista de coisas que você gosta, coisas simples. Por exemplo, assim, como me faz bem todas as vezes que você leva o lixo pra rua. Parece uma coisa simples, mas é algo bom, poderoso. Então, o meu desafio essa semana é que você pratique palavras de afirmação, amém? Faça uma lista, um para o outro, entregue essa lista. Eu não sei se você assistiu aquele filme Esposa de Mentira, de Mentirinha. Sim. Tem uma cena, né, que ela representa ser a mulher dele, mas ela não é. E ela tá representando no jantar. E o casal que tá com eles fala assim, o que você mais gosta nele?
ela era funcionária dele, estava se passando como mulher porque ele queria conquistar uma outra pessoa. E aí o que aconteceu? Ela começou a falar. Ela começou a falar as coisas que ela gostava nele, que ele fazia, e ele nela. Ele ficou apaixonado por ela. Eles se apaixonaram e acabaram se casando de verdade. Ela se tornou esposa de verdade, não de mentirinha. Você vê que é uma ilustração de como funciona. Isso, pena que não dá pra passar o trecho do filme agora. Mas assim, a palavra de afirmação, né, falar o que gosta no outro, é uma forma fantástica de demonstrar amor. Amém? Então, exercício de casa, hein? Até a semana que vem, nós vamos treinar essa linguagem. Amém. Palavras de afirmação. Então, todos nós temos uma tarefa, né? Amém. De, afirmar, elogiar, né? Destacar algo verdadeiro que a pessoa tem, um talento, né? Aquilo que ela fez que te ajudou, né? Alguma coisa que ela é, né? Não só o que ela fez, mas o que ela é. Amém. Então que são duas dimensões, né? O que ela faz e o que ela é. Né? E quando você vê Deus falando assim, esse é o meu filho amado. Esse ele está falando de identidade. Então a palavra de afirmação, ela vai tocar naquilo que a pessoa é. Amém? E lógico, né? Eu estou cheio de texto na Bíblia aqui, mas, mas eu lembro que quando Deus criou a mulher da costela do homem, né? Ele falou assim, olha, Adão, eu trouxe este ser. Amém. Eu trouxe esse ser para ver o que você vai falar, como ela se chama, quem ela é. Você vai chamá-la. Amém, amém. Ou seja, você vai emitir uma palavra sobre ela. E isso é muito importante, porque quando você emite uma palavra sobre a tua esposa, a tua palavra tem um poder divino. Deus fala assim, como você vai chamar a tua mulher? Como que você vai chamar a tua mulher? Como que você vai chamar o teu filho? Então, quais são as palavras que você está lançando? Então, a pessoa pode, se ela tiver palavra de afirmação como linguagem, ela vai se sentir amada ou não. Agora, imagina Adão olhando para Eva e falando assim, olha, essa daí, não sei, vai chamar girafa, pescoção. Né? Imagina ele liberando uma palavra negativa sobre a esposa dele. Então, isso é muito importante para que a gente compreenda, né, que se você começar a mudar a linguagem que você está utilizando com a sua esposa, o seu marido, você vai fazer com que o amor de Deus, que não falha, possa restaurar aquilo que você mesmo, por causa das palavras que foram ditas de maneira errada ou palavras erradas na confusão, você pode restaurar isso usando a maior arma que Deus te deu, que é o amor. Amém, amém. Então você pode restaurar o teu casamento, você pode restaurar o teu relacionamento com o teu filho, com a tua filha, usando a linguagem correta. Amém? Então vamos fazer isso essa semana. E quando a gente terminar essas semanas aí, falar das linguagens do amor, você vai falar outras línguas. Então, essas outras línguas... Olha, né, que é um idioma facinho de aprender em uma semana. Isso não existe em nenhum lugar. Vai aprender um idioma, cada sábado você vai sair falando um idioma diferente. Né? E aí, a gente precisa fazer essa lição, e o que a gente não precisa fazer é palavras de negação, palavras ruins. Então, essa semana, qual que é a nossa tarefa? Não falar palavras ruins para o nosso cônjuge. Não falar, não criticar, não acusar, não cobrar, não fazer nada disso. Você só vai fazer palavras de afirmação. Isso. Se você não conseguir falar, sabe, registre numa cartinha, num bilhete, né? Mande pro WhatsApp. Mas assim, expresse. Não vai pegar o batom mais caro dela e escrever no espelho, porque aí você vai ver o que vai ser bom pra tua tosse, né? Gastou todo o batom, parece que eu te amo. Foi meu batom, cara. Então não faz isso, né? Seja criativo, pega um post-it, espalha post-it aí na casa inteira, usa o cachorrinho, faz alguma coisa fofinha assim que elas gostam. Fofinho, coisa fofinha assim, curte.
Amém. Amém, meu querido? Então, esse sábado nós começamos esse assunto. Eu acredito que no sábado que vem você já vai ter testemunho para contar. Amém. As coisas já vão ter mudado na sua casa. Amém? E aí, Deus vai te abençoar, Deus vai abençoar teu casamento e Ele vai usar a tua boca para restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Amém? Então nós vamos orar. Amém. Antes eu queria só, assim, ensinar alguma coisa também de palavra de afirmação, que é perdão, né? Então, assim, quem tem essa linguagem precisa, né, ouvir também, né, a questão de perdão. Então eu queria pedir perdão para vocês se a gente às vezes não interage, né, com cada um aí que entrou, que está escrevendo, né, que a gente fica focado aqui naquilo que a gente quer compartilhar e não interage tanto. Então, nos perdoe, tá bom? Nós amamos a cada um, ficamos felizes a cada pessoa que entra, que registra alguma coisa, mas às vezes a gente não interage com tanta propriedade como outros, tá bom? Nos perdoe, então. A nossa assessoria de imprensa ainda não foi criada. Amém? Então nós vamos orar e que Deus, nessa semana, use você de maneira poderosa com a tua família. Que Deus coloque sobre a tua vida a sabedoria, a espontaneidade, que você seja cheio das palavras que vêm por inspiração do amor de Deus. Amém? Se Deus é amor, você como filho de Deus, eu como filho de Deus, tenho que expressar quem Deus é. Amém? Amar o próximo. Então vamos orar e vamos encerrar. Pai, nós queremos te agradecer por essa aula sobre palavras de afirmação. Queremos implorar, Senhor, que o teu amor seja multiplicado dentro do nosso coração. No coração de cada família, de cada pessoa que está me ouvindo, Pai. Que essas pessoas que estão aí assistindo, Senhor, esse vídeo, que cada uma delas receba porção dobrada do amor de Deus, do amor do Pai. E elas possam perceber que a linguagem foi mudada, que a motivação foi alterada, e que o amor possa fluir entre os casais, na família, entre pais e filhos, para que a glória do Senhor seja vista e que a tua presença possa encher a casa quando essas palavras forem ditas, Pai. Que o teu amor seja um combustível, seja a motivação dessas palavras, para que haja fruto, haja amor, concordância, tolerância, restauração e cura. Concordo, em nome de Jesus. Nós abençoamos cada família. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meu querido. Deus te abençoe, meus queridos. Deus te abençoe. Amém? Semana que vem a gente volta. Fica na paz. Tchau, tchau.